boa noite. Quem está chegando, quero deixar também o meu abraço, né? Para quem não vai poder estar com a gente aqui neste momento, que vai ser com certeza muito especial, a segunda live da série Histórias de Superação, a arte de superar. E hoje o meu convidado, Nossa Senhora, eu estou emocionada só de saber que a gente vai transbordar aqui para vocês tanta coisa bacana, tanta experiência maravilhosa e no final a mensagem que eu vou deixar aqui para vocês. Por isso eu já vou avisando agora, já desde o início, para quem tá chegando, boa noite Josi, boa noite Sabrina, boa noite Tati, obrigada pelo meu carinho aí por vocês, por estarem partilhando comigo desse meu novo projeto de avançar rumo a um grande sonho meu, àquilo que Deus tem para mim, para minha vida, que é transbordar aí e transformar, né? Principalmente, claro, né? Muitas mães a viverem dias mais leves, a terem com seus filhos dias mais saudáveis e principalmente a certeza de que serão adultos seguros, felizes e emocionalmente saudáveis. Boa noite, Anique! Beijo, minha linda! Vamos marcar nossa próxima live também. Muito conteúdo poderoso para as mamães com essa super profissional. Mães em salto alto. Beijo, Maíra! Beijo, Rosane, chegando. Muito obrigada, Nick. Você também me inspira a seguir sempre, né? Rumo aí à minha missão. Então, eu tava falando, né, dos meus projetos. Às quartas-feiras eu vou estar intercalando, quando eu não tenho convidados, a gente vai trabalhar aí conteúdo com a Mari Conectar, que é o projeto que eu estou desenvolvendo, transformando aí em mentorias, em palestra e em workshop para as mães, né? E eu até comentava hoje com algumas pessoas, não vejo a hora de liberar aí mais o presencial para estar estando mais perto dessas mães, fazendo um grande evento, uma tarde, para passar esse conteúdo poderoso para muitas mães, né? É um privilégio poder fazer, transformar tudo que eu estou vivendo. Porque se funciona, e se eu sei que funciona, é porque a gente vive. Como eu já falei na quarta-feira passada, não quer dizer que a gente vai ter uma vida perfeita, que não vai haver desafios, que não vamos ter problemas. Mas sim, vamos ter mais controle e vamos conseguir ter uma maior percepção do como agir de forma mais assertiva, não gerando em nossos filhos excessos, faltas, traumas, enfim. Acompanhe a Mari Conectar, né? Todas as quarta-feiras é o meu horário, 21 horas, ou com a Mari Conectar, ou com a Arte de Superar. E hoje, já começando a falar aí do meu convidado, para quem tá chegando, clica no aviãozinho, chama todo mundo, convida mesmo, que não vai se arrepender de estar aqui para prestigiar esta grande história, uma história fantástica. E eu já falo para vocês, não é uma superação, ele traz uma bagagem linda, uma comprovação daquilo que eu venho falando aqui nas minhas lives e que no final eu vou fazer essa reflexão com você, vou exemplificar dentro daquilo que eu sempre falo aqui, que fala muito da nossa essência, dentro das histórias dele. Ele tem uma história fantástica. Boa noite, Silvia! Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em saber que tem muita gente que partilhou da história dele, que participou do grande desafio que foi ficar entre a vida e a morte, estando aqui para aplaudir ele, né? Porque é a vontade que dá de ser esse servo, essa essência, essa prova que quando Deus nos dá uma missão, nós somos muito capazes, desde que acreditemos no nosso potencial. Então, o meu convidado hoje, mais conhecido como cabeleireiro Rude, né? Talvez muitos que estão aqui conhecem um pedaço da história, acompanharam, né, situações difíceis que ele enfrentou, né, por um acaso
do destino e que a gente não sabe, mas o quanto Deus trabalha nessa vida e o quanto Deus ainda tem para ele. Então ele vai falar essa história, ele vai contar, mesmo que você conheça, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, porque a história dele é linda, é fantástica, e eu tenho certeza que vai deixar aqui para você, para sua família, sinais de esperança, de acreditar ainda mais e de buscar viver ainda mais o potencial que existe dentro de você. Eu vou dar uma olhadinha, vou ver se ele já chegou por aí, para fazer o convite para ele entrar aqui com a gente, contar um pouquinho da história dele, e eu vou aí intercalando com perguntas, vai ser um bate-papo muito bacana. Se você aí dentro da conversa sentir desejo de colocar alguma coisa para ele, fazer alguma pergunta, né? Inicialmente a gente vai estar contando a história do filho dele, e foi uma grande coincidência, porque no ano passado, em agosto, né, uma semana antes de ele sofrer o acidente, eu li a reportagem dele que saiu no OCP, falando da descoberta do diagnóstico do filho dele, da luta, desse tratamento que ele também vai contar aqui para vocês um pouquinho, né? Um outro milagre, um outro caminho de graça que Deus indicou para ele buscar aí no tratamento e na melhora do filho dele. Então vou ver se o nosso convidado já chegou. Vão clicando no aviãozinho, vão chamando todo mundo, gente, chama todo mundo, muito coraçãozinho aí para a live ser muito vista, porque vale a pena, é conteúdo poderoso demais para encher teu coração de esperança e para você transbordar aí para todo mundo que você conhece. Vamos lá, vamos ver. Eu acho que ele já tá. Vamos ver se o Rudy chega. Eu tô tão ansiosa porque é uma história tão fantástica. A gente tem tanto em comum que eu precisava, e graças a Deus eu tive o sim do Rudy R, né? Famoso, conhecido Rudy Cabeleireiro. Boa noite. Desde já, gratidão pelo teu sim. Deus abençoe ainda muito, muito em dobro a tua vida, a vida desse anjo que é teu filho, que com certeza o teu caminho é de muita, muita luz. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu peço que você se apresente, então, fale um pouquinho aí da tua trajetória, do teu profissional, né? E depois a gente vai começar falando do Enzo, o nosso querido anjo. Pode falar, Rudy. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? O meu nome é Rudieri Furlan e a maioria das pessoas me conhece como Rudy porque é um nome mais fácil, né? Rudieri, as pessoas se batem mais para acertar. E, então eu sou conhecido como Rudy por todos, familiares. Eu quero começar essa live diferente hoje, se você puder me permitir. Eu digo que Deus tocou meu coração um pouquinho antes de começar essa live. E eu tive uma reflexão onde, se hoje eu estou aqui, existem muitos fatores para eu estar aqui, principalmente Deus, né? Mas um dos grandes fatores que aconteceu, que foi quando eu acordei do meu coma, depois de 3 semanas, foi que eu me espantei com o carinho que eu tinha por muitas pessoas que nem me conheciam, sabe? O carinho que eu jamais achei que eu tinha, que eu fosse causar. E o que hoje me mantém aqui, com certeza, são as orações que essas pessoas fizeram, essas promessas, sabe? Uma coisa linda, uma coisa que a pessoa nem te conhece e faz uma promessa. Então hoje eu gostaria de começar essa live com um Pai Nosso, que todos nós que estamos participando pudéssemos rezar esse Pai Nosso juntos para fortalecer sempre a nossa fé. Que lindo! Parabéns! Vamos lá! Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lindo, amigo, muito bonito, lindo isso mesmo. E com certeza, né, é o que nos move, é o que eu sempre venho aí falando nas minhas lives, né, da importância de a gente conhecer a nossa essência, de a gente ter esse contato, essa entrega diária naquele que nos sustenta, naquele que nos entregou o maior presente, que é
a vida. E até comentando ali, né, desse carinho de pessoas que você nem imaginava, já quero aproveitar e falar, né, que eu comentei um pouquinho ali, você deve ter ouvido, que coincidência, eu conheci um pouquinho da história sua e da Paty através da Silvana. Silvana, minha amiga de longa data, tá aí na Silvana, live. Ah, é? eu É digo que a madrinha do Silvana é Enzo? como se fosse uma mãe para mim. Ela é da minha família. Então eu conheci Somos um da família. pouquinho da história do Enzo através da Silvana, acho que foi bem ali no período que vocês estavam investigando, né, esse diagnóstico, que vocês estavam correndo atrás de terapias, e como ela sabe tudo que eu passo aí com o meu pequeno também, né, então às vezes ela perguntava para ter alguma coisa que pudesse estar contribuindo aí com vocês de informação. Fiquei acompanhando e foi, passou, e aí, uma semana, eu acho que foi uma semana antes, né, Rude, do seu acidente, você fez a entrevista no CP, contando aí dessa história linda do seu filho, né, do diagnóstico, e o que você vai falar daqui a pouquinho desse outro tratamento, que foi um caminho de luz que Deus te deu também. E eu li essa matéria e fiquei emocionada. Aí, para dias depois, né, ficar sabendo do hospital do seu grande, né, vamos dizer assim, tragédia, aquele acidente tão triste e tão terrível. Então, como eu falei para você também um pouquinho do que a gente já conversou antes da live, eu rezei muito, muito, porque o pouco que eu conhecia da tua história, eu sabia o quanto Deus tinha para fazer na tua vida ainda. Então, fala um pouquinho aí do Enzo, né, para a gente começar finalmente a nossa live. O pessoal quer conhecer um pouquinho a tua história. Então, a minha história, ela é bem longa, eu vou tentar dar uma resumida. Teve um certo dia que nós planejamos ter o Enzo, né? Nós tínhamos histórias de várias pessoas que tentavam ter filhos, né? E demorava muito tempo para ter. Eu tinha uma cliente que demorou 8 anos, porque tomou muito tempo anticoncepcional, né? Para tentar e não conseguia engravidar. Então, nós falamos, Paty, por que tu já não para de tomar um remédio? Que daí você já vai limpando, né? E aí a gente tem o Enzo. Ela parou no mês, no outro ela já engravidou. Então, assim, foi bem rápido. E aquela surpresa, aquela emoção, aquela euforia de ter um filho, né? E só que quando a gente planeja ter um filho, a gente cria um mundo ideal dentro da gente, né? A gente já pensa que o filho vai jogar bola com você, já pensa que vai ter uma namoradinha, já pensa na faculdade, você já cria todo um futuro que você nem sabe se vai acontecer. E aí, quando você descobre que, né, você tem um filho especial, de primeiro passo é um choque. É um choque, eu acho que para qualquer pai, qualquer mãe, porque ninguém idealiza isso, né? Mas o Enzo hoje eu digo que é uma vitória para mim. O Enzo é tudo na minha vida. O Enzo sou eu, porque ser pai é uma magia, mas ser pai especial é muito mais. Quando o Enzo tinha 7 meses, uma média de 7 meses, a Paty, a minha esposa, que está inclusive agora lá em casa cuidando dele, fazendo todos os afazeres, né? Banho, deu comida, vai fazer dormir para mim poder estar aqui fazendo essa live. Então a gente é muito parceiro, né? Um ajuda o outro e somos muito unidos, graças a Deus, dentro de toda essa turbulência, mas a gente sempre acaba vencendo cada dia. É uma luta, uma vitória, dias de terapia. Enfim, a Paty percebeu que o Enzo, ele não atendia pelo nome, né? Qualquer criança que tem ali uns 7, já para 8 meses, você chama ela, ela vai olhar, ela é curiosa, ela vai... E aí a Paty começou a pesquisar por que o meu filho não atende pelo nome. E até naquela época eu falei para ela, Paty, para de procurar essas coisas, você está querendo ver defeito no nosso filho, está querendo ver problema nele, o guri é perfeito, não tem nada. E ela, no pesquisar isso, apareceu sobre o autismo, que até então, bota aí que praticamente quase 4 anos atrás, não era muito conhecido como já é hoje. E aí, batia muitas características, né? E aí, onde a gente foi indo, fomos numa neuropediatra, a doutora Rafaela, que hoje é a neuro dele, aqui de Jaraguá. E ela, passamos por uma consulta, ela confirmou que ele tinha muitas características de autista, né? Autismo. A gente foi para PAI, passou toda por uma equipe multidisciplinar e onde confirmaram esse laudo que ele era autista. Esse primeiro foi um momento de muito choque, né?
que a gente não sabia nada, a gente acabou estudando bastante sobre o autismo e vimos que se a gente fizesse bastante terapia nele, fono, TO, físio, e a gente, né, principalmente pais, estimulasse essa criança no dia a dia, a gente ia ter uma qualidade de vida melhor pelo Enzo. Então aí começou a nossa luta, né? Muitas vezes chegava cansado do trabalho e a gente ia lá, não se relaxava, ia lá, pegava ele, estimulava, fazia físio com ele, brincava, estimulava, várias sensorial, tudo. E o que foi assim um enigma para nós foi por que o Enzo, mesmo fazendo tudo isso, todo esse esforço, o Enzo não progride, o Enzo não tem melhoras. O Enzo, ao contrário, ele regride. O Enzo, ele foi sentar por volta de 1 ano de idade, ele conseguiu sentar. Mas ainda não era aquele sentar super firme, era aquele sentar que volta e meia ele caía e ele não tinha o reflexo de botar a mão na frente, ele caía com a cabeça. E o Enzo pegava o mamazinho dele, mamava sozinho, pegava a rosquinha na mão, comia. E a gente começou a perceber que com o passar do tempo, o Enzo deixou de fazer essas coisas. O Enzo regredia. Então aí a gente começou a fazer uma bateria de exames, dos exames mais simples até os mais complexos, TJ, CPK, ressonância magnética, tudo que podia fazer. Até que a gente chegou no último estágio, que é um exame chamado Exoma, que é uma tabela de genes, onde a gente, na época, pagou 6.500, porque é um exame que não dá para fazer em vezes, um exame que não dá para fazer por plano, e muito menos pelo SUS, né? Então a gente juntou tudo que tinha, sempre quando a gente encontra dificuldade também a gente faz rifa, faz bingo, e graças a Deus o pessoal sempre colabora, né? E então a gente fez esse exame para o Enzo. E aí, nesse exame, a gente descobriu que o Enzo tem uma síndrome rara, né? Chamada gangliosidose GM1 tipo 1. Palavrão, ó, eu fiquei ensaiando o dia inteiro, não vai sair isso. Ainda bem que você é um nome palavrão. E se você... O nome é feio. Se você for procurar no Google essa doença, você chora só de ler ela. É a pior doença do mundo. É pior que uma AME, porque a AME, ela tem cura, ela tem tratamento, né? Já essa doença não tem nível mundial, não tem tratamento, não tem cura. Então isso foi um grande choque, a gente soube essa notícia em janeiro do ano passado, né? Onde o geneticista falou para nós, e que inclusive ele falou que o Enzo tinha mais outras síndromes ainda, só que era assim, doença de pele, algumas coisas que graças a Deus até hoje nunca deu esses sintomas. Exatamente, mas a gente ficou arrasado. Você imagina, se um pai e uma mãe escutar de um médico falando assim, olha, você vai para casa, eles deram 3 anos de vida para o meu filho estava com 2 e meio, mais ou menos, então eles deram meses de vida para o meu filho, porque ele falou que ele ia no máximo até 3 anos, e aí você escuta isso do médico, olha, o seu filho vai até 3 anos, vai para casa, aproveita ele, até ele atrofiar e morrer. Sabe? É algo muito pesado para um pai, para uma mãe escutar isso. A gente veio arrasado, mas eu como pai e a Paty como mãe, a gente nunca aceitou isso como uma verdade para o nosso filho. Eu nunca aceitei um médico decretar, respeito muito, ele estudou para isso, só que ele estudou até um certo ponto. E até depois daquele ponto, é outro cara que sabe das coisas. Então, eu comecei a pesquisar na internet sobre a doença, e se você vê fotos no Google e tal, crianças de 2 anos já estão entubadas, já estão, sabe, em estado muito críticos. E eu vi uma foto, se eu não me engano, de um adulto com essa doença. E isso me chamou muita atenção, porque eu via que só tinha crianças e um adulto com essa doença. E eu comecei a pesquisar, e achei uma história também emocionante de um senhor que largou tudo na vida dele quando descobriu que esse filho dele tinha essa gangliosidose, só que era um GM1 tipo 2, que a expectativa do tipo 2 é até 10 anos. E quando ele descobriu, o filho dele também já estava prestes a fazer 10 anos. Ou seja, foi parecido com a minha história. Ele largou tudo, ele mora no Paraná, então ele foi 8 meses, todo dia, para uma biblioteca de medicina, e estudou todo dia sobre doenças degenerativas. E um dia, ele lá, já aborrecido de estar todo dia lá,
começou a questionar Deus, começou a brigar com Deus. Falou, Deus, eu já estou aqui 8 meses lendo livros e nada. Ele disse que falava muito pouco sobre a doença, e até que ele disse que ouviu uma voz no ouvido dele. Falou, o nome dele é Adolfo. Falou, Adolfo, pega aquele livro lá e lê. E ele de novo questionou Deus. Falou, por que eu vou pegar se não tem nada? Deixa de ser teimoso, pega aquele livro e lê. Ele pegou aquele livro, leu, e novamente ele disse que existia só 2 linhas falando mais ou menos sobre a doença e nada. Adolfo, deixa de ser teimoso, lê novamente. E ele viu que tinha uma outra doença que funcionava similar com essa doença, e ele disse que deu um branco na cabeça dele, e ele começou a entender tudo sobre a doença. Ele, inclusive, patenteou todo o remédio, e um dia ele, na casa dele, chegou um cara de produtos naturais de Foz do Iguaçu, e falou, Adolfo, veio essa encomenda aqui para ti, da Espanha. E ele foi ver, era o remédio que ele precisava, e ele, por conta própria, com os estudos dele, começou a medicar o filho dele, que hoje, inclusive, é vivo e tem 32 anos para 33 de idade. Então, assim, eu falei, cara, por que Deus colocou isso no meu caminho? Não é de Bart. Então, eu peguei e fui atrás desse cara. Só que eu não achava o contato dele, não achava rede social. Achei vídeos dele no YouTube, dando até palestra, há 10 anos atrás. E aí eu não achava nada, até que um amigo nosso aqui do salão tem um contato de um cara lá dos Estados Unidos que namora uma moça de Curitiba, que ela é advogada e tinha uma amiga juíza. E que conseguiu todos os dados dele para mim. Eu até não podia ter falado isso aqui, porque era segredo, mas, enfim. Eu consegui o número desse cara. E aí eu consegui falar com esse cara, graças a Deus. Foi muito difícil ter o contato dele. E aonde eu consegui esse remédio, né? Que, assim, não é algo certeiro, assertivo, mas foi a esperança que Deus colocou no meu caminho. E eu jamais ia ficar com meu braço cruzado esperando o pior acontecer. E o Enzo, assim, a gente conseguiu frear muito essa doença, né? Conseguiu, ele já está com 4 anos e 2, né? Então a gente conseguiu, assim, bastante esperança, né? E depois aconteceu esse meu acidente aí, né? Deixa eu até falar aí, fazer um parênteses, né? Tem muita gente nova na live, eu achei seus convidados, pessoas que talvez não me conheçam, né? E você falou uma coisa muito bacana na segunda-feira, e eu comentei muito rapidamente, não sei o que você já acompanhou aí da minha história, o que você conhece, né? Então, para as pessoas também que estão aqui, eu só vou resumir, né? Eu tenho um filho que hoje, em janeiro, faz 15 anos, o qual eu sou doadora de um fígado para ele, né? E o meu pequeno, que fez 5 anos, também é um milagrinho, né? E que você falava ali dos médicos, de não aceitar, porque a gente conhece uma verdade maior, claro que com todo respeito aí à medicina, que só vem aí contribuindo muito, né? Mas existe sim essa pessoa aí que crê que a gente tem que crer porque ela faz por nós, né? Muitas coisas. E falando disso, você falava dos médicos, nós também ouvíamos muitas vezes, né? Dr. Leonard menciona ele em quase todas as lives, nosso super-herói, nosso anjo aí do nosso filho, porque ele olhou para nós várias vezes e falou, eu perguntava das sequelas e ele dizia, não, mas vamos ver se ele vai sobreviver. Vamos ver se ele vai passar dessa semana, sabe? Porque o derrame dele do lado esquerdo foi total. Então, ele era uma criança sem perspectiva de andar, de falar, né? E hoje ele está aí, e é chamado de milagrinho. O próprio médico, quando examina ele, se emociona. E isso é fantástico. Por quê? Porque isso nos faz validar ainda mais a gratidão. E essa certeza, que é o que a gente vai sair dessa live aqui, continuando aí a tua história daqui a pouquinho, com essa certeza e com o que eu quero trazer para todas as pessoas que estão acompanhando aqui, né? Que a gente viva a isso que a gente tem como essência e que a gente nunca está sozinho. E aí tem a Gabi aí que comentou, não sei se você chegou a ver, Rudy, ela teve o prazer de atender o Enzo aí na APAI em 2019 na estimulação precoce. Vocês são os anjos e são pais
muito especiais. Quero comentar também, enquanto a gente ainda está falando um pouquinho do Enzo, antes da gente entrar no teu acidente, de uma coisa que você falou na sua live de segunda-feira, que eu vi um pedacinho, né? A gente usa até, foi a nossa querida terapeuta Regina, que nos ensinou a falar, né? Crianças típicas e crianças atípicas. Então, nós somos pais de crianças atípicas. Claro que hoje, meus filhos não têm tanto essa percepção. Mas assim como você e assim como muitas mães, talvez aí, que estão nos ouvindo, já passaram por olhares, né? Aqueles olhares que você não sabe se é de piedade ou se é de medo, até dependendo, né? O que a criança tem de debilidades. Mas, e aí você falou assim, nossa, as pessoas acham que, poxa, que dó, que pena, né? Ter um filho assim, ninguém merece e tudo mais. Tem aquele olhar assim, como se diz, um castigo, né? Você mencionou assim, e realmente, infelizmente, ainda tem pessoas que têm essa visão. E você fala assim, não, que essa é uma bênção. Então, eu quero trazer isso aqui também para essa live que você trouxe lá na segunda-feira, o quanto nós somos abençoados. E o quanto que você disse faz todo sentido. Nós temos que ser escolhidos porque nós somos capacitados. E Deus nos capacita para tudo aquilo que nós precisarmos dar de nós o melhor para os nossos filhos, né? Então, eles são, sim, uma grande bênção. E até comentava, às vezes, em outro treinamento, em outras palestras, a única piedade que a gente precisa é de Deus. Porque nós, como humanos, somos falhos, somos fracos e somos pecadores. Então, a gente sempre diz, né? Senhor, piedade de nós, né? Nos perdoe quando somos falhos. Mas, assim, do próximo, nós precisamos amor e respeito. E é aquilo que a gente entrega, eu tenho certeza que tu entrega muito isso pro teu filho. É amor. E o quanto ele te ensina, o quanto os nossos filhos nos ensinam. Não é? Isso é verdade. Eu sempre digo assim, muitas vezes as pessoas que ainda não são pai, não são mãe, né? Pensam que a gente, o pai que educa o filho, que ensina o filho. E, na verdade, o filho ensina o pai. O pai aprende a ser pai com o filho, né? Então, o Enzo, eu digo assim, é tão bom você ser pai. E ser pai de uma criança especial é uma oportunidade que poucos têm, né? E eu sou um privilegiado de ter um filho especial. Porque o que eu aprendo com o Enzo, não existe faculdade nenhuma que ensina. Você não vai encontrar em faculdade nenhuma. Você não vai... O meu filho nunca falou pai, ele nunca falou nada. Ele só fala mãe, ele faz alguma coisa assim. Mas o meu filho, ele me dá uma palestra todos os dias, mesmo não falando, só com o olhar, só com a pureza que ele transmite para mim, só com o jeito dele, eu sou um ser humano melhor a cada dia, graças a ele. Porque ele me purifica todos os dias. Então, assim, ser pai é mágico, ser pai de um filho especial é uma honra incrível, sabe? Só quem sabe. Com certeza, né? Somos vitoriosos. Eu sempre falo assim, a gente é muito vencedor. E foi linda, foi fantástica, né? Essa reportagem que você fez no OCP. E foi no final de semana, foi na quarta-feira o teu acidente, é isso? Foi na terça-feira, dia 18. Eu estava saindo do salão. Eu estava saindo do meu salão, né? Dia 18, terça-feira. E aí, no percurso para minha casa, que fica a 3 quilômetros do meu salão, aconteceu o acidente, né? Você quer que eu já comece a contar um pouco do meu acidente? Vamos lá. Então, daí, né, com toda essa história, com toda essa luta aí com esse filho, pode falar um pouquinho antes até de a gente entrar aí no texto, no contexto do acidente aí, como que isso impactou também algumas pessoas, a maioria, eu acho que está aqui já sabe, mas nunca é demais reforçar, né? Você é um cabeleireiro, você é muito dedicado pelo que a gente vem acompanhando aí, e aí você também comentou aí na live de segunda-feira que falava um pouquinho mais dessa área profissional, né? Que era também com outro cabeleireiro, pelo que eu pude acompanhar um pouquinho. Sim. Você veio contando aí a tua trajetória, né? E o quanto isso também impactou a rotina de vocês, né? Ter esse cuidado diferenciado com o Enzo para poder atender essas necessidades que ele ia passar a ter, as terapias, eu sei como corrido, né? O nosso filho também tem aí todo dia. Então, pode comentar um pouquinho aí do teu trabalho e em seguida a gente começa a falar do acidente.
Então, eu trabalho com a minha esposa, com a Paty, né? Hoje a gente é dono do estabelecimento Paty Hood, né? Onde até a princípio eu e a minha esposa trabalhávamos. Quando ela engravidou, a responsabilidade veio muito mais para cima da minha pessoa. A Paty, ela é mais tempo cabeleireira que eu. Quando eu conheci ela, eu não era cabeleireiro. Ela é Nossa, cabeleireira. E a família toda da minha esposa é cabeleireiro. O meu sogro é mais de 30 anos cabeleireiro. O meu cunhado, né, o irmão dela, também é cabeleireiro. Então, eu acabei me tornando cabeleireiro, né? Onde eu pratiquei 1 ano e pouco de curso lá em Joinville, que eu morava em Joinville. E eu vinha finais de semanas aqui no salão do meu sogro para aprender um pouco a didática do dia a dia do salão. A minha praticar. esposa... Oi? Praticar. Isso. E a minha esposa trabalhava para o meu sogro e para o meu cunhado. Eles tinham cada um salão, né? E ela era meio que o Severino, eu digo assim, né? Ia lá, vinha cá, quando o movimento aumentava mais num, ela pegava e ia no outro. Então, assim, eu vendo tudo isso, comecei a fazer o curso e falei para ela, Paty, por que que a gente não abre o nosso, né? E meio que na cara e na coragem, ela largou tudo aqui em Jaraguá e foi embora comigo para Joinville, onde a gente alugou uma casa, uma sala, e aí a gente abriu o Pati Root. Só que ela com muita saudade da família, não se acostumou em Joinville, chorava muito, saudade do pai, da mãe, e vice-versa, pai e mãe choravam com saudade dela. E aí eu vendo tudo aquilo, falei, não, então se é para ser assim, eu vou para Jaraguá. E aí a gente veio para Jaraguá, e estamos aqui já, eu estou aqui já vai fazer 7 anos, né? Em outubro. E sempre estamos nesse local aqui, no Schnevsk, né? Perto da Canarinho. Então, quando a Paty engravidou do Enzo, eu ainda não era, assim, digamos assim, a Paty era a que mais fazia tudo no salão. Eu era mais Uhum. quase um auxiliar, digamos assim, né? E quando a Paty teve o Enzo, a minha responsabilidade de pai chegou. E onde eu falei, cara, agora eu tenho que ser o homem, eu tenho que ser o cara, e eu não posso negar trabalho, porque a minha família depende de mim. Então, onde eu comecei, foi uma fase que, na época, eu tinha até pensado em desistir da minha profissão, onde eu pensei muito e falei, não, eu vou continuar na minha profissão, mas eu quero ser o melhor no que eu faço. E eu não quero pensar pequeno, eu quero pensar grande. E eu comecei a fazer curso de corte, colorimetria, mechas. Hoje, inclusive, sou especialista em mechas. E comecei a assumir o salão. Quando a gente descobriu que o Enzo tinha, né, autismo, depois veio a epilepsia, antes de descobrir ainda esse laudo final, a Paty teve que se ausentar do salão, porque terapia, correria com exame. Então eu praticamente toquei o salão 3 anos sozinho, só eu. E aí até que, graças a Deus, com todos os meus estudos, com todos os meus cursos, a minha clientela começou a aumentar e eu estava num ponto de perder clientes por não conseguir atender. A cliente pedia horário e eu não conseguia atender ela, porque às vezes eu faço mecha, leva às vezes 5 até 6 horas uma mecha. Alisamento leva de 2, 3, até 4 horas, dependendo do cabelo. Então, às vezes eu estava preso no cabelo e não conseguia fazer o outro. E aí, onde eu contratei uma auxiliar para mim, né? E até acontecer esse acidente, era só eu e auxiliar. Então, assim, quem trazia toda a fonte de renda para dentro de casa era eu, né? Eu que trabalhava, pagava todas as minhas despesas fixas aqui, nossa, né, do salão, e levava dinheiro para casa para poder pagar as terapias do Enzo, para poder pagar os medicamentos, os exames caríssimos, né? E a gente viveu assim momentos tensos, momentos de aperto mesmo, porque é tudo muito caro, né? Esse mundo é tudo muito caro. E você, por um Sim, filho, você não pensa duas vezes. Você, é caro, dane-se. Você vende tudo que tem, você deixa de fazer muita coisa. Eu e para a Paty você. deixamos de viver uma vida, digamos assim, como que eu posso dizer, deixar de sair, deixar de fazer tudo para viver em função do Enzo. A gente viveu somente para ele. E quando eu me acidentei, com certeza eu não lembro do dia, né? Do acidente, apagou tudo para mim, tudo que eu sei, tudo que me contaram. Como eu falei na outra live, eu atendo muitas enfermeiras do Hospital São José, pessoal que trabalha lá,
Então foi tudo que foram me contando, a minha família foi me contando, né? Mas quando eu me acidentei, com certeza essa foi a minha grande preocupação. E agora? O que se acontecer alguma coisa comigo, o que que vai ser da minha família? O que que vai ser do meu filho? Porque já é difícil um pai e uma mãe unido, com um filho especial. Imagina a minha esposa sozinha, sem ninguém trazendo uma fonte de renda, o que que vai ser deles? E com certeza isso na hora do acidente deve ter girado na minha cabeça, né? Então, acho que essa foi uma das grandes motivações, e eu tenho certeza que foi, de hoje eu estar aqui. Se eu estou aqui hoje é pelo meu filho, foi a minha vontade de viver por ele que eu estou aqui. Eu digo que ele que me trouxe, o meu filho. Então vamos lá, vamos fazer até um levantamento aí, convidando muita gente do hospital. Quem for do hospital aí, manda um coraçãozinho, manda um dedinho, um joinha aí nos comentários para o Ruth se sentir muito amado, do quanto cada uma, eu tenho certeza, cada uma que cuidou de você na UTI, guarda um carinho muito especial, sabe? Torceu por você, junto aí com a tua família, né? A gente lembra aí nas redes sociais, se formou um grande ela aí, Silvia. Já falei da Silvia no início da live, muito carinho mesmo, né? Eu acho que todos os profissionais estão aí sempre muito, muito felizes quando chegam a esse resultado. Juliana, falando no dia do acidente, então, você lembra que teve uma frase que você falou para uma pessoa quando você chegou ao hospital? E logo, né, que aconteceu o acidente, provavelmente antes de você desmaiar. Você comentou comigo no áudio. Que frase que foi essa que você falou, Ruth? Então, voltando um pouquinho, né? Eu digo que o milagre, ele aconteceu perfeito. Deus, ele soube agir da forma mais perfeita possível. Eu, quando sofri todo esse impacto, a maioria já sabe um pouco o que aconteceu comigo, né? Eu estava consciente ainda, né? Eu cheguei no hospital consciente ainda. Eu dei o meu nome completo, eles testaram a minha consciência e eu estava consciente. Eu levei, digamos assim, eu não digo sorte porque não existe sorte, existe Deus. Quando eu cheguei no hospital, eu peguei certinho a troca de plantão. Tinha médicos saindo e médicos entrando. E eu peguei todos os médicos que eu precisava. Foram 7 médicos me operar. Então, isso é uma raridade acontecer, porque às vezes você precisa de um médico, você não acha um médico no hospital a hora que você precisa. E eu precisei de todos que precisava naquele momento. Inclusive, um deles é o Dr. Gilson, né, que me operou. E ele fala que os médicos estavam numa sintonia muito boa, né? Então, esse é um milagre, sabe? Deus já preparou todos os médicos ali na hora certa, né? Deus, tudo que eu sofri, eu podia ter morrido na hora, né? A lógica seria essa, né? Então eu cheguei no hospital consciente falando, o doutor que me atendeu, quando eu cheguei, depois eu falei com ele, até o dia que ele me viu eu estava muito debilitado, eu fiquei muito magro, né? Perdi muito peso. Ele falou, cara, eu lembro de você quando você chegou aqui, eu que te atendi. Eu esqueci o nome dele agora. Ele falou, você era grandão, né, cara? A tua barriga estava bem dura, ele falou, quando você chegou aqui no hospital. E aí a gente levou você já para tomografia. E aí quando eu fui para tomografia, eles falaram que já me levaram direto para cirurgia, né? Quando eu fui para esse percurso da cirurgia, disse que eu segurei na mão do médico, que até então eu não sei quem é, né? Eu estou muito curioso para saber. E do médico residente, onde eu falei, você não deixa eu morrer. Eu tenho que estar vivo. Eu preciso estar vivo porque eu tenho um filho especial. E eu falei para ele, e você disse para a Paty, minha esposa, né? Que eu vou sair dessa. E eu fui para a cirurgia. E aí onde aconteceu tudo que tinha para acontecer. Onde E se eu te falar que você pode falar o que você quiser agora para esse rapaz, e eu vou falar já já o nome dele, que ele já deu joinha aí. Quando o pessoal do hospital mandou coraçãozinho e joinha, eu vi, ele está na live. Tá super feliz, com uma alegria Sério? gigante de te ver aí. Eu pedi autorização para ele, ele me autorizou. Então, abre teu coração. Eu tô até emocionada, porque é lindo. Eu contei um pouquinho para você antes de você fazer aquele vídeo pro hospital, que foi lindo, foi fantástico. Acho que você fez o hospital inteiro chorar.
Eu vi você falando aquilo e isso foi mais um insight para dizer, eu preciso trazer esse rapaz para uma live comigo, porque ele é prova viva do amor de Deus, ele é prova viva da ação, né, do Espírito Santo age em nós todos os dias e como você falou, Deus prepara tudo, Deus providencia tudo. Então tu teve tudo que tu precisava para continuar a tua missão. E esse rapaz está na live, esse doutor residente. Então tu pode falar para ele o que tu quiser, que ele está muito feliz. E ele me autorizou, doutor Lucas. Tá imensamente feliz de estar presente aqui. Então eu deixo o teu momento aí para tu falar o que tu deseja, que teu coração sempre queria falar. E com certeza aí vai adicionar ele no Instagram, vai conversar ele pessoalmente ou, né, do jeito que você quis, como você comentou comigo aí no áudio antes da live. Pode falar, que ele tá te ouvindo. Faz um joinha aí, Lucas. Olha, o meu coração foi operado, gente. Calma aí. Aguenta. Lucas, cara, eu não te conhecia, né? Não te conheço ainda, né? Sei que você tá aí na live. Olha, ó, boa noite. Boa eu já noite, respondi aí, Ruth. Eu nunca imaginei que eu ia descobrir quem fosse essa pessoa. Quem me contou essa fala que eu tive é uma moça que eu esqueci o nome, ela veio aqui no meu salão, trabalha lá no Hospital São José. Ela fica responsável ali por todos que entram no hospital, ela sabe todo, né, o prontuário, né? E ela que me disse isso, que ela falou, Ruth, teve os médicos, a equipe toda se emocionou muito, porque disse que quando tu foi para a cirurgia, tu segurou a mão desse médico. E eu também não sei se a fala é 100% assim, né? Mas é mais ou menos isso. Eu pedi para não morrer, que eu precisava estar vivo, que eu tinha um filho especial. E eu nunca imaginei que eu ia achar quem fosse esse médico, né? Porque muitas pessoas do hospital mesmo queriam saber, curiosas, quem que é esse doutor? Quem que é esse cara que ele falou isso? Cara, o que eu tenho para te dizer é gratidão, gratidão imensa. Hoje eu estou vivo aqui, eu sei que é por causa de vocês, que Deus usou cada um de vocês, desde o pessoal que me atendeu na hora que eu estava caído no hospital, que me levou lá para dentro, que cada um de vocês Deus usou, vocês são anjos, vocês salvam vidas, eu sou muito grato. E se hoje eu estou vivo aqui é por cada um de vocês. Eu não tenho palavras para descrever o tanto que eu sou agradecido, o tanto que eu sou feliz e sou honrado. Às vezes eu penso, cara, será que eu merecia tudo isso? É muita honra, é muita gratidão você ser um milagre vivo. Então eu quero mandar um grande abraço, que Deus continue usando o Lucas para poder testemunhar vários milagres, não só o meu. E, cara, eu desejo a felicidade do mundo, que Deus te ilumine sempre, cara. Muito obrigado. Legal, bacana. E para a gente aí, então, entender, né? Porque as pessoas, às vezes, a grande falha do ser humano, né? O nosso, geral, é duvidar, né? Que Deus está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Falta, às vezes, aprender a gente entregar o nosso dia, as nossas condições a Deus, para que Ele tome conta mesmo, né? E isso faz parte do equilíbrio emocional. Então, Ruth, eu acho que o Ruth caiu. Ah, voltou. E isso eu até quero falar um pouquinho, que você mencione. Agora você voltou. Voltou. Eu quero que você mencione aí. Voltou, né? Você tá me vendo. Ah, bem. Quero que a gente mencione aí, e o Lucas tá aí, não vai deixar a gente mentir, né? O quão grave era o teu estado, né? Você comentou também um pouquinho na live, né? Todos os órgãos que você teve afetado, todo o enfrentamento que foi. Porque falando disso, eu acho que as pessoas vão ter ainda mais certeza, né? Do quanto Deus faz na nossa vida. E o Lucas falando aí, ó, Deus te abençoe também. Tô muito feliz em te ver bem com a sua família, né? Com o teu desejo, o teu coração. E é uma coisa que eu também prego muito e falo nas minhas lives, né? A gente fazer essa projeção mental positiva, a gente acreditar de verdade, né? Não ver a situação difícil, mas ver a solução, conseguir colocar lá na frente. A gente tem o desafio? Tem, e sempre vai ter, mas conseguir colocar lá na frente onde a gente quer chegar e qual é o resultado que a gente quer ter. Então, eu acho que é isso que você fez. Mesmo em meio ao momento de dor, você conseguiu projetar
não vou ficar aqui, não é aqui que vão parar, e tem pessoas que dependem de mim e eu quero continuar a minha missão. Conta aí um pouquinho do teu acidente. Então, eu digo assim, hoje eu estou aqui porque eu tenho um propósito, né? O propósito principal é o do meu filho, né? Lutar por ele, sempre. E também é isso que eu estou fazendo hoje. Quando eu abri o meu olho na UTI, a enfermeira-chefe olhou para mim e falou: Ruth, você é um milagre. Você tem que sair daqui e contar a sua história. E hoje é isso que eu estou fazendo. Esse é o meu propósito, passar fé para todas essas pessoas que estão vendo essa live, passar fé, fazer elas acreditar. Eu sei que muitas estão vivendo momentos turbulentos. Eu digo assim, eu não gosto de comparar o meu problema com o do próximo, porque cada um, né, tem o seu problema, não tem como eu comparar. Mas eu digo assim, não importa o problema que você está enfrentando, se você acredita, se você ter fé, você vai enfrentar ele. O meu pai, a minha mãe, todos da minha família, né? Eles têm muita fé. Graças a Deus eu tenho uma família cheia de fé. E o meu pai sempre dizia, quando estava no hospital, ele dizia assim: filho, a gente está no meio de uma tempestade. A gente está enfrentando uma tempestade. Estamos agora no começo dela. E conforme ia passando o tempo, ele ia falando: filho, nós estamos agora no meio da tempestade. E conforme eu ia me recuperando, ele: ó, filho, já estamos começando a ver uma luz já. Então é isso. Não importa o tamanho da tempestade que você esteja enfrentando, você tem que acreditar que essa tempestade uma hora vai passar. E quando ela passar, o sol vai brilhar de novo e vai ser tudo lindo e maravilhoso. E era isso que eu acreditava. Eu estou no meio de uma tempestade, mas ela vai passar. Não importa o quanto demore, no tempo de Deus, mas ela vai passar. E eu acreditava muito que eu ia estar contando a minha história, eu mentalizava muito isso, mentalizava eu aqui no meu salão, podendo estar atendendo minhas clientes, e graças a Deus tudo isso se cumpriu, toda essa profecia se cumpriu. Então isso mostra o quanto a nossa mente é poderosa. Ela supera tudo, ela supera até a própria medicina, né? Como a gente pôde ver que foi o meu caso, ela supera o impossível, que eu digo que o impossível, quem criou é uma pessoa que não conseguiu fazer isso se tornar possível. Porque tudo é possível quando a gente acredita. Então, essa minha mentalidade eu sempre tive comigo. Eu também já fiz aulas de coach, eu leio muitos livros motivacionais, eu gosto de filmes, eu sou aquele cara chato, sabe? Que o pessoal fala assim, cara, se só vê o lado bom da coisa, vejo sim, prefiro ser chato vendo o lado bom da coisa, do que ficar só vendo o lado ruim da coisa, que é o que todo mundo faz, a maioria das pessoas faz. Então, quando alguém fala assim, Rude, eu tô com uma dor na perna, eu falo, legal, cara, você tem uma perna para sentir dor. Então, eu sou aquele cara que sempre vou ver o lado bom da coisa. Quando eu acordei, apesar de tudo que aconteceu comigo, e a enfermeira me falou aquilo, Rude, isso é um milagre. Eu nunca tive coragem de reclamar, de questionar, de falar o porquê Deus isso comigo, assim como eu nunca tive coragem de questionar Deus, o porquê isso com meu filho. Eu sempre peço para ele sabedoria e entendimento. É o que eu peço para ele, para eu poder agir da melhor forma, ter as melhores decisões. Então, é isso que fez eu superar tudo o que eu superei com o Enzo, né? Então, muitas pessoas também perguntam, Rude, nossa, como que você conseguiu enfrentar tudo isso de uma forma natural, rindo, sorrindo, acreditando? Porque eu digo assim, o verdadeiro desafio da minha vida é com meu filho, né? Eu digo assim, às vezes você, pai e mãe, leva um filho para tomar uma injeção, você já chora. Eu era um que chorava no começo quando vi o Enzo tomar a primeira vacina, tremia, passava mal. E é normal de um pai. Se um filho fica com febre, você já, meu Deus, sai correndo, vai medicar, já se desespera. E, e eu passei muita coisa com o Enzo, vendo ele ser sedado para fazer a ressonância. Ele tirou uma vez 11 cambucas de sangue. E tudo isso dói muito, sabe? Dói lá na coração, porque não é com você, é com o seu filho. E quando é com o seu filho, dói muito. Se o médico chegar para você e falar, pai, mãe, você não doou um fígado para o seu filho? Se o médico chegar para você e falar assim, ó, fulano, você vai ter que arrancar a tua perna, porque daí o teu filho vai ficar vivo através disso. Pode arrancar, você não pensa duas vezes. Pode arrancar, quer arrancar um braço também? Manda bala. Então, pelo seu filho, você faz tudo por ele. E quando aconteceu o acidente comigo,
Era comigo, não era com meu filho. Amém. Eu sempre falo, ainda bem que Deus escolheu eu, que não escolheu a minha esposa, que não escolheu o meu filho ou alguém. Escolheu eu, porque eu estava preparado para esse momento. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Enfrentei tudo porque eu sabia que eu ia enfrentar, eu sabia que eu ia passar. E é isso, sabe? Essa mentalidade de vencedor, essa mentalidade de... Eu falo uma frase, e a Paty, não sei se ela tá vendo, porque ela tá com o Enzo, mas ela sempre fala essa frase. Mas é uma frase que eu digo, se eu for para perder na minha vida, eu perco de cabeça erguida. Eu perco lutando, eu perco com a minha espada na mão, eu sou aquele que morro lutando, sabe? Então, é isso que se resume para mim. Eu digo isso, perco lutando, porque nem sempre a gente vai vencer. Nem sempre vai ser tudo como a gente quer. Mas se depender de mim, eu nunca baixo a minha guarda. Então é isso, sabe? Essa é a minha perseverança, essa é a minha fé. E agora eu acho que vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo no acidente, né? Isso. Pode Quando eu contar. estava quando eu estava indo para minha casa, saindo do meu trabalho, e a Paty me ligou e falou: Olha, Ruth, você sai amor, né? Você sai um pouquinho antes, porque o Enzo tá numa loucura aqui em casa. Ele tinha muita crise de choro, né? E ela, coitada, o dia inteiro com ele já, chegava uma hora que ela não aguentava mais. E aí eu acho que faltavam uns 10 minutos, eu peguei minha moto e saí. Quando. E eu não me lembro desse percurso. Quando eu tava perto de casa já, um carro cortou a minha frente, um Gol quadrado. Ele cortou a preferencial. Eu devia estar uns 80 por hora. Eu não lembro como que foi. Eu sei que eu bati no carro, né? E o rapaz que me bateu, ele fugiu. Ele não prestou socorro para mim. E eu estava caído ali no chão. Muitas pessoas passavam pelo acidente. Quando de repente um cliente meu, que também tem uma história de vida de um milagre, que ele também tinha 1% de vida, sofreu um acidente também. E ele, como ele passou por tudo isso, ele falou: Amor, vamos ver quem é. Ele falou isso para a namorada dele, que também é minha cliente, que também frequenta o meu salão. Inclusive vieram essa semana no salão. E ela voltou desesperada: Amor, é o Rude. É o Rude que está caído. E aí ele pegou o carro dele, botou na minha frente, porque ainda corria o risco de ser atropelado. E ele falou que falava comigo, né? E eu reclamava de muita dor no meu abdômen, de muita dor na minha perna, que a princípio eles achavam que tinha quebrado minha perna, né? Meu fêmur. E ele falava, esse rapaz, assim: Rude, você é forte, cara. Eu sei que você é forte, aguenta firme. E aí disse que eu olhei para ele sério e falei: Como que você sabe que eu sou forte? E aí ele falou: Não, porque você tem um filho especial, assim, assim, assado. E ele fala que no momento que ele falou do meu filho, eu mudei completamente. E ele disse que eu comecei a faltar ar, tirar a minha jaqueta e eu queria apagar e ele estava não deixando eu apagar. Assim veio os primeiros socorros, me levaram para o hospital. Logo depois a Paty chegou, só estava a polícia no local. Falaram: Não, o rapaz estava bem, estava falando. Só levaram ele para um protocolo de segurança, né? E quando a Paty chega no hospital, os médicos tal entregaram a minha roupa, né, toda rasgada, a minha aliança, e o doutor Gilson, na época, falou para a Paty: Olha, esse rapaz perdeu o rim, perdeu o baço, a veia cava dele, que é uma veia principal que todos nós temos, é uma principal do nosso corpo. Ele falou: Nunca vi na minha vida. Se eu não me engano, ele falou: 35 anos de cirurgia, eu nunca vi isso. Se deslacerou em 5 lugares. Eu tive que dar 5 granfiadas, ele falava. Indignado com o que aconteceu comigo. Meio que dizendo assim: Não tem muito o que fazer com esse cara. Quando abriram o meu abdômen, diz que a hemorragia era muito forte. Eu perdi todo o sangue do meu corpo. Eu tive que receber 4 bolsas de sangue novamente. E aonde, pelo meu cérebro ter ficado sem sangue, eles falaram que, olha, ele vai ficar com edema cerebral, né? Foi constatado um edema cerebral. Eu fiquei entre a vida e a morte, fiquei em coma 3 semanas, até que uma dessas semanas, numa sexta-feira, eu não vou citar o nome da doutora, mas uma doutora veio e falou assim para minha família: Olha, em 2 dias ele está entrando em falência de órgãos, os órgãos dele estão parando. A Paty, quando escutou isso, ela falou desesperada: Doutora, tem alguma coisa que eu posso fazer?
existe algo que eu posso fazer? Ela, um pouco ironicamente, naquele dia, falou para ela, pede para o teu Deus que a pressão dele volte, porque é uma única maneira de ter um começo de uma solução. Porque falavam que não podia me mexer porque minha pressão desestabilizava totalmente, enlouquecia. Inclusive, eu tinha que ser transportado de helicóptero para Mafra para operar o coração urgentemente, mas eu não tinha nem condições de poder me transportarem, de tão grave que era o meu acidente. Inclusive, foi padre no hospital fazer extremunção. Não podia entrar mais de um para me ver, porque, por causa da pandemia, liberaram toda a minha família para se despedir de mim, né? E a Paty, quando escutou isso da médica, ela chegou em casa e ela falou para a doutora, é isso que eu vou fazer então, vou pedir para a oração dele voltar. Ela veio em casa, postou nas redes sociais para todo mundo que gostava de mim, que orasse, pedindo naquele mesmo horário que a minha pressão voltasse. E no outro dia, quando o meu sogro foi me visitar, porque assim, o meu pai, quando ia me ver, desmaiava. Ele falava, eu não gosto de ver meu filho porque ele tá morto, ali é um morto, e ele desmaiava. Os meus irmãos desmaiavam, a minha mãe desmaiava. O único que tinha assim um pouco de estabilidade para ir lá, ver o resultado, ver o que os médicos tinham para falar e trazer informação adequada para a família era o meu sogro. E o meu sogro subiu lá, já, né, meio que esperando, dizendo assim, olha, tá morto, ou daqui a pouco morre. E aí, doutor, como que tá o Rude? O doutor disse que olhou para ele, o Rude tá bem. Ele falou, o quê? O Rude tá bem. Ele falou, mas como assim? Ele não era para entrar em falência daqui de 1, 2 dias? Não, mas hoje a pressão dele voltou e ele já tá melhor. Então, o meu milagre foi assim, do dia para a noite, pediram, fizeram a corrente e eu comecei a melhorar. E eu tive que fazer hemodiálise, porque eles tiraram um rim meu, e o meu outro rim não queria funcionar. Teve que dar umas pegadas no tranco com umas hemodiálises para poder funcionar. Afetou um pouco a minha coluna também, onde, graças a Deus, não precisei operar. A minha perna não chegou a quebrar. Eu quebrei esse punho aqui onde eu botei 5 pinos, e aqui quebrou também um ossinho aqui em cima, mas graças a Deus não precisou fazer cirurgia, né? Eu tenho que me lembrar de tanta coisa que me aconteceu, porque foi tanta coisa que até eu esqueço, sabe? Vou falando se eu vou lembrando mais. Aí eu passei por hemodiálise e eu peguei bactéria hospitalar também. A minha família já tinha assinado também, inclusive, para fazer a tráqueo em mim, né? Porque eu estava demorando para acordar e eles iam ter que fazer essa tráqueo. A minha família chegou a autorizar a tráqueo e quando foram para fazer, viram que eu estava dando sinais de querer acordar. Então, os médicos optaram por segurar mais uns 2 dias para ver se eu acordava. E graças a Deus eu acordei. Acordei chamando meu filho e a minha esposa. Algo que os médicos se surpreendem, porque quem ficou 3 semanas em coma induzido, acordar falando, já é algo diferenciado, né? Porque às vezes você não consegue nem falar por causa do tubo que você fica, ele Inconsciente, machuca né? muito as suas cordas. Às vezes a pessoa acorda, Exatamente. mas ela não tem muita lucidez. E você acordar e já lembrar nitidamente. E até quando eu começo a lembrar assim do segundo dia mesmo que eu estava acordado. Primeiro eu não me lembro de algumas do que aconteceu. E eu lembro que vinha o meu irmão me ver, vinha o meu pai, a minha mãe e a Paty, e eles falavam, você sabe quem eu sou? Eu pensava, ué, mas por que eles perguntam se eu sei? Que pergunta é essa? Né? É a mesma coisa que agora ela vinha, ô, amor, tu sabe quem eu sou? Que o que aconteceu? Como aconteceu o acidente, eu não lembro nada do dia. Imagine você agora aqui nessa live comigo, daqui a pouco você apaga e acorda daqui 3 semanas num hospital, toda remendada, toda estourada, sem saber o que aconteceu. Então, assim, foi uma loucura, sabe? Eu acordei todo estraçalhado, a palavra, né? E eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Então, quem foi a Paty, né? Foi meu pai, minha mãe. Ó, tu perdeu um rim, tu perdeu um baço, aconteceu isso, aconteceu assim. E aí depois veio o grande enigma, né? Que eles viram que eu fiquei com uma válvula minha, ela meio que se rompeu, se rasgou com a pancada da batida que eu levei. Que é a quarta válvula, a válvula tricúspide, né? Que ela ficou com uma insuficiência. E eu teria que operar o coração.
Então, apesar de tudo que eu tinha passado, eu ainda ia ter que passar por uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia cardíaca, né? E assim, eu tive que aprender a comer, né? Foi uma fono lá me ensinar a comer. Eu tive que aprender a tomar água. Eu tive que aprender a andar. Então, assim, sabe quando você vê uma pessoa andando assim, você não consegue, né? Eu mal conseguia, quando eu acordei na UTI, eu não conseguia nem segurar meu pescoço caía assim. Eu não tinha estabilidade da cabeça. E eu falo, hoje eu sei como que o meu filho se sente, porque ele também não tem coordenação motora. Eu falo, o pai já passou um pouquinho do que você passa, meu filho. E eu tive que aprender a andar. E quando eu via as pessoas andando com uma naturalidade perto de mim, eu ficava igual aqueles cachorrinhos que olha aqueles frangos assando, sabe? Eu ficava encantado. Eu pensava, olha só como essa pessoa anda. E ela nem percebe como ela consegue andar de uma forma simples, de uma forma natural. E para quem não consegue andar, isso é incrível, sabe? Isso é uma mágica. E aí tive que aprender a andar. Foi todo um processo, mas graças a Deus, assim, com uma recuperação muito rápida. Logo eu estava com a comida livre já para comer, e foi tudo muito rápido. Com um mês, 31 dias, 32, algo assim, eu ganhei alta do hospital. Com tudo isso que me aconteceu. E aí eu fui transferido diretamente para a Mafra para operar o meu coração. Só que chegando lá, o Dr. Raul, outro cara incrível que fez a minha cirurgia cardíaca, que eu tenho ele no Instagram, eu falo com ele também. Quero mandar um abraço para ele também, inclusive. Ele pegou e olhou para mim e falou assim, olha, não tem condição de operar esse cara tá muito fraco. Eu mal conseguia dar 10 passos, eu tava cheio de tala nas mãos, ele falava que tinha que ter acesso nessas artérias aqui. Então, assim, ele falou, olha, vamos fazer um check-up aqui, uns exames, e ver se dá para aguentar mais uns 15 dias para ele ganhar força, para ele se alimentar, para ele vir e a gente conseguir operar ele. Fui para casa, no terceiro dia já estava comendo bem, estava tudo legal, feliz, me parou meu estômago. E assim, uma dor insuportável. Eu até brinco assim, eu não sei como que é uma contração de uma mulher quando vai ter um parto, mas o meu estômago fazia isso aqui, ó. E eu gemia de dor, e era a cada 15 segundos, 20 segundos. Eu não conseguia mais engolir nada, eu vomitava tudo. E aí fui para o hospital e fiquei internado mais uma semana, onde botaram uma sonda na minha pessoa, no meu nariz, que foi para o meu estômago. Fiquei uma semana sem comer, 2 dias sem tomar água, quase morri de novo, a minha pressão foi para 6/4. Fiquei com febre, não baixava. E aí até que uma hora deu vontade de ir no banheiro. E eu peguei, fui no banheiro, consegui fazer algo que parece que estava me trancando. Daqui a pouco, esse dia minha mãe estava comigo. O médico veio e falou assim, e aí, cara? Eu falei, doutor Gilson. Eu falei, doutor, consegui ir no banheiro. Ele falou, então tu levou sorte de novo, cara, porque eu vim com a minha faca afiada para te abrir. Nós ia para cirurgia. Porque eu tinha feito tudo que é exame, tinha feito tomografia, tudo, e não aparecia nada. Ele suspeitava que era uma obstrução, que fala, algo que estava trancando ali, que é comum acontecer em quem faz cirurgia do intestino, que eu não sei se eu falei, mas perfurou meu intestino, perfurou meu pulmão também. Então acontece. E eu escavei por pouco. Só que daí eu voltei mais fraco ainda para casa. E Não tô te ouvindo. Isso sim, daí você voltou mais fraco para casa, né? Para poder aí fazer a cirurgia do coração, que era preciso. exatamente. E aí foi prolongando, prolongando, né? Uma hora porque estava faltando sangue no hospital e eles estavam sem sangue e eu tenho que receber sangue na cirurgia cardíaca e tal. E até que enfim chegou a minha cirurgia cardíaca, que foi dia 30 de outubro. Eu estava muito debilitado, muito mesmo, dava até pena Hoje eu vejo meus vídeos, minhas fotos, dá até pena, sabe? Você fala, esse cara era um zumbi vivo. E eu naquele estado todo, eu falei pra Paty, até dezembro eu quero estar no salão trabalhando, porque eu amo muito o que eu faço. E aí também eu pude descobrir o quanto eu sou apaixonado no que eu faço, né? Que eu digo que hoje eu não trabalho só por dinheiro, eu trabalho por amor e o dinheiro é uma consequência. Todo mundo olhava assim, cara, como que esse cara vai trabalhar? Vai fazer uma cirurgia de peito aberto, né? E vai voltar a trabalhar. Dia 30 de outubro eu fiz a minha cirurgia. Isso que tem pessoas que ficam até 9 dias numa UTI, depois de uma cirurgia cardíaca.
Eu, Sim. numa sexta-feira, operei meu coração às 7h, 7h30 da manhã. 2 horas da tarde acabou a minha cirurgia. No domingo ao meio-dia, o meu pai veio para me visitar. Como ele já estava saindo do horário da visita, o médico falou: não, o senhor já fica aí, ele já vai ir para o quarto. E aí meu pai já foi para o quarto comigo no domingo ao meio-dia. Na segunda-feira, o médico falou, o doutor Raul falou assim: olha, Rudy, eu já ia te dar alta hoje, na segunda-feira. Só não vou te dar alta hoje porque você tem que fazer uma eco e o médico da eco só vem na terça. Então não compensa eu te mandar embora para tu voltar de novo. Na terça-feira fiz a eco e ganhei a alta. Então na sexta eu operei o coração, na terça eu vim embora. Dia 30 de outubro eu fiz a cirurgia, dia 30 de novembro eu estava aqui no salão cortando o cabelo. Claro que eu cortava um cabelo, sentava, dava uma descansada, atendia uma cliente ou outra, porque inclusive eu nem falei que eu voltei para o salão, eu vim aqui de penetra, né? Porque se eu falasse, ia muita gente querer vir, e eu não tinha condição de trabalhar no pique como eu trabalhava antes, ou como eu já estou trabalhando hoje, graças a Deus. E aí era muito engraçado, porque as pessoas vinham no meu salão, e aí eu cortando ali o cabelo e tal, aí a pessoa falava assim, cliente meu, que eu cortava antes o cabelo, o... e o Rude, como é que tá? Eu sou o Rude. Não, mas o Rude, aquele menino aquele rapaz que se acidentou, então sou eu. O pessoal não conseguia deduzir que eu era o Rude, porque eu estava irreconhecível. O jeito que eu fiquei magro, o jeito que tudo aconteceu, e eu achava a maior graça. Uma vez veio uma cliente aqui que fez muita oração, e aí ela viu, nossa, esse rapaz, ela veio na porta, né? Perguntar para o meu sogro, que inclusive, novamente, quero agradecer ele, que ele assumiu meu salão quando eu estava ausente. Ele é cabeleireiro, né? Veio aqui, tomou frente. Quero agradecer o meu cunhado, a minha sogra, todos eles que se uniram e puderam fazer esse meu sonho hoje continuar, que é ter o meu salão aqui. Porque a Paty, no momento, não tinha nem psicológico para vir trabalhar, e ainda mais com o Enzo, né? Então ela veio e perguntou pro meu sogro como estava eu e tal. E daí ela me viu ali, ela falou: meu, esse rapaz é parecido com o Rude, né? Aí meu sogro: sim, esse aí é irmão dele. Daí ela: ah, tá. E tava indo embora. E aí daqui a pouco ele falou: é ele, vai lá dar um abraço. Ela veio chorando me dar um abraço. E sabe, é algo assim incrível. Clientes que atendia e eu falava: é o Rude, e começava a chorar no telefone, sabe? Então você vê esse carinho todo que o pessoal tem por mim, sabe? Não tem preço. É algo assim que você fala: nossa. Às vezes eu penso: será que eu sou tudo isso mesmo? Eu acho que o pessoal não tá me engrandecendo aí, porque eu não sou tudo isso, sabe? Mas claro, eu tento sempre ser uma pessoa boa, eu sempre tento fazer o certo e eu tento sempre ser o melhor de mim, né? Eu sei que eu erro, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu tô sempre tentando acertar o máximo possível, né? E graças a Deus, voltei hoje, estou aqui no meu salão, por tudo isso que aconteceu, eu estou 100%. O doutor Ivan, que me operou aqui o meu punho, ele, quando me viu na consulta, ele me chama de Pat Rude. Ele falou: e aí, Pat Rude? Eu falei: e aí? Ele olhou, tirou as minhas talas, viu, ficou impressionado com os movimentos, né? Ele falou: cara, eu tô impressionado, porque a tua cirurgia foi de grande porte, ele falou. Foi uma cirurgia que não foi das mais fáceis, né? Foi bem complexa essa cirurgia do punho. Até a Paty no início falava assim: ah, eu achei que tu ia ficar sem a tua mão, né? Mas dane-se a mão, né? O importante é estar vivo. E o doutor falou: inclusive eu te vi lá na UTI. Eu achei que eu nem ia chegar a te operar, né? Ele fala: nós aqui médicos somos mais pro lado medicinal, mas o teu caso é um milagre. O teu caso, você é o Highlander, ele fala, né? A minha médica do rim agora, que eu esqueci o nome dela também, que é tanto médico que a gente acaba Thaís, esquecendo. Lúcia, do São José, você tá falando? Tem a Thaís, tem a Oi? doutora Lúcia. Ela, Thaís, ela atende ali no Centro e Vida. deve ser a E Lúcia ou ela, a Thaís. ela pediu todo um check-up de exames de sangue, de coleta de urina 24 horas, para ver sobre a questão do meu rim, quantos por cento esse um rim está dando conta, né? Que um rim só ele pode dar conta de 50%, ele pode dar conta de um valor, né? Porque ele vai ter que trabalhar dobrado. Então ela fez toda essa bateria,
Inclusive, na época eu fiquei bem apreensivo, porque, como eu falei na outra live, eu fiz um trabalho voluntário já. Eu gosto de fazer trabalhos voluntários lá no São José, inclusive, na ala de hemodiálise, onde eu acompanhei um dia como que é esse pessoal, né? Como que é a rotina deles. Eles têm que estar a cada 2 dias fazendo uma filtrata do sangue, né? E eles ficam bastante debilitados, eles não conseguem dar mal e mal um sorriso. E eu confesso que eu fiquei um pouco eufórico. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas confesso que bateu aquela insegurança, né? E aí, quando eu levei todos os exames para a doutora, ela pegou, olhou, e eu vi que ela não falava nada, e eu falei, e aí, doutora? Você consegue me dizer quantos por cento o meu rim está funcionando? Ela falou, está funcionando 100% o seu rim. Eu comecei a chorar na hora. Daí ela até falou para mim, olha, tu não tem restrição nenhuma. O teu rim tá funcionando 100%. Eu até brinquei com ela, eu posso tomar uma cervejinha final do ano? Ela falou, pode até tomar uma cervejinha se você quiser. Ela falou, o teu caso é um caso que serve para nos motivar. A gente está desanimado às vezes da vida e a gente vê o teu caso. Então, assim, você escutar tudo isso que você escuta, que eu escutei dos médicos, que a minha família escutar, não tem preço, sabe? É algo que até eles ficam admirados. Lembra que eu falei um pouquinho antes que a doutora decretou que eu ia falecer em 2 dias, né? Quando eu estava no quarto, eu estava eu e a esposa, já tinha saído da UTI e ido para o quarto, essa doutora que decretou, ela chegou no quarto. E quando ela viu eu e a minha esposa, ela já veio com a cabeça baixa. Quando ela chegou, ela olhou para mim e falou, até eu aumentei minha fé agora. E a Paty olhou para ela e falou, e você lembra que eu disse para você? Que eu ia pedir para a pressão dele voltar. Então, assim, é incrível, sabe? Como o poder da nossa mente, da nossa fé, ela transforma tudo que a gente quer em realidade. Uma semana antes também, 1 ou 2 antes, alguma coisa assim também do meu acidente, eu estive na casa do meu pai em Joinville e eu estava com o Enzo no meu colo, brincando de embalar ele. E eu falei pro pai, eu vou surpreender os médicos. Eu vou quebrar a cabeça dos médicos. Eu falei isso pro meu pai. Só Eu que lembro dessa história. ele disse que eu falei isso, ele deduziu por causa do Enzo, né? Por causa do meu filho. E com certeza no momento poderia ter sido isso, e foi isso. E aí, quando eu estava dentro do quarto, chegou o doutor Gilson, e o meu pai estava no quarto, quando a gente estava no quarto, era o meu pai esse dia. E o doutor Gilson olhou pro meu pai e falou, pai, esse moleque aí, esse rapaz, quebrou minha cabeça. Daí meu pai falou, por quê? Porque a veia cava dele foi algo impressionante, eu nunca vi, tinha se estraçalhado toda. E aí meu pai falou, e se eu te dizer que ele me falou isso antes? Que ele falou que ia quebrar a cabeça dos médicos. Então, assim, eu quebrei realmente a cabeça dos médicos e graças a Deus, ao nosso bom Deus, a todas as orações que as pessoas fizeram, eu acredito muito que pelo meu filho, que me deu todo esse incentivo, porque os médicos falavam para o meu sogro, falavam assim, que existe 2 tipos de pessoa. A pessoa que luta e a pessoa que desiste da vida. E eu era uma pessoa que estava lutando. Os médicos, ele está lutando pela vida dele. Então, se eu lutei, com certeza o meu maior motivo é pelo meu filho. E graças a ele, hoje eu estou aqui. E é por ele que eu vivo e mandando essa mensagem de força para as pessoas. Porque se eu conseguir, se eu venci tudo isso e eu enfrento toda essa barreira que eu enfrento, às vezes eu falo assim, tem pessoas que vêm aqui no meu salão reclamando de um boleto atrasado. Cara, quem dera se as dificuldades que eu passei fosse um boleto atrasado. Um boleto atrasado não é nada. E tem gente que quebra a cabeça, não dorme de noite, sabe? Por pequenos problemas assim. Então, é o que eu digo. Eu agradeço a Deus por toda essa força que eu tenho. Eu não vou dizer que eu sou esse cara forte que está aqui falando o tempo todo. Tem hora que eu choro, tem hora que eu tô fraco também, mas eu não deixo isso ser o meu dia a dia. Eu levanto a minha cabeça e continuo sempre forte e lutando. Vou colocando aqui o que realmente foi a minha intenção, né? A minha série, essa é uma série que eu pretendo trazer muitas pessoas que tem aí muita história, muita bagagem, né?
para trazer isso. Como você falou, né? Que fantástico que é ouvir isso, né? A gente também vivenciou isso aí, ouvindo dos médicos, e hoje a gente ainda ouve, né? Nossa, seus filhos são um milagre. Meu primeiro filho também ficou em coma, ficou entubado, foi quase para traqueostomia. Você falando, vai passando um filme na cabeça da gente, recordando tudo isso, né? O quão é gratificante e o quanto a gente se sente ainda mais amado, ter essa certeza que nós não estamos sozinhos, né? Que nós é que precisamos silenciar para, às vezes, conseguir compreender o que Deus tem para nós. Compreender e ouvir, porque Deus fala conosco, né? Assim como falou com aquele senhor que instruiu ele a fazer a medicação, para, né, retardar, para talvez aí ajudar no tratamento dessa doença que a medicina diz que não tem cura, né? O seu Adolfo, que você falou no início. Quem não pegou a live do início, quem chegou depois, quem que caiu a conexão, não conseguiu permanecer, eu vou deixar gravada, vai estar aqui no meu feed, eu tenho um canal no YouTube, compartilhe com as mães que vocês conheçam, com os pais, com os professores, porque lá eu vou colocar muitas aulas do meu treinamento, muito conteúdo voltado para isso, para desde a primeira infância a criança aprender aí, ó, a seguir isso que é tão importante, uma projeção mental saudável, um emocional equilibrado e que eles se fortaleçam como adultos, adultos seguros, né, amados, porque é uma coisa muito importante que a gente fala, Rude, que a gente precisa e que eu mostrei a diferença para as mães, de você falar que ama o seu filho, mas de você saber que ele se sente amado. Porque esse sentir amado é que faz a diferença. E eu vejo por nós, e eu tenho certeza de tanto que o Enzo está bem, é muito desse amor que vocês entregam, dessa dedicação, como a Gabi já falou, como a Silvana, que conhece vocês, falava para mim, sabe? Então, é uma diferença muito grande. É esse caminho, né, que esse meu projeto, Amar e Conectar, que eu quero levar para todas as mães. Trazer você aqui é para comprovar tudo isso que eu venho falando, de nós conhecermos a nossa essência, de nós descobrirmos o nosso porquê. Qual que é o porquê do Rude? O porquê do Rude hoje é essa missão de ver o filho dele bem, de dar ao filho dele, apesar das debilidades dele, né, esse amor, essa entrega e a esperança. Então, quando a gente encontra o nosso porquê, a gente nada derruba e nada paralisa a gente. Fiz até esse comentário aí hoje no seu post, porque é exatamente isso que eu quero trazer para essa live, né? Acreditar no potencial que nós somos e temos, graças àquele que nos criou. Pode falar, Ruth. Ruth, você está então, aí? Eu até digo assim, antes de eu começar, eu quis fazer uma oração do Pai Nosso, né? E eu acho que esse é o grande motivo. As pessoas, às vezes, elas optam pelo caminho de Deus, pela opção das orações, como a última solução, quando essa deve ser a primeira. Então, a gente sempre tem que pedir a Ele, primeiramente a Ele, porque Ele sabe tudo e Ele sabe o que é o melhor para a gente. Embora a gente não concorde com algo que Deus está fazendo em nossa vida, mas saiba você que os planos dele são perfeitos. Então você tem que falar assim, Deus, que os meus planos sejam os seus e que os seus sejam os meus. Porque às vezes o que você tem em mente não é o plano dele lá em cima, mas tenha certeza que o plano dele é muito melhor que o seu. Então é isso que eu digo, sabe? Se hoje eu aceitei essa live e tem mais convites de live, graças a Deus, e eu vou aceitar todos, porque essa é a minha missão, porque eu tô aqui, se dessas pessoas que estão assistindo aqui, eu consegui levar um pouquinho de fé e esperança para uma pessoa que está assistindo aqui, a minha missão, eu estar aqui vivo hoje, valeu a pena, sabe? Então é isso que eu quero tá passando para essas pessoas. Façam um bem sempre, porque não como uma obrigação, viva esse estilo, porque Deus sempre vai te retribuir de forma maravilhosa e abundante. Ele não vai se contentar e te dar um retorno pequeno. E eu hoje, graças a Deus, a minha vida mudou tanto espiritualmente, como tudo profissionalmente, como pai, depois desse meu acidente. Porque Deus me purificou, me renovou
eu vou, e hoje eu sou uma pessoa feliz com todas as dificuldades que eu tenho. Porque uma família perfeita não é uma família ideal igual aquela propaganda de margarina. Não, a família perfeita é com uma criança às vezes especial, é com um marido às vezes que não é o marido que a mulher deseja, tem os seus defeitinhos ou vice-versa. Uma família perfeita é você saber estar ali com a sua família, com as imperfeições, saber amar cada um do seu jeito próprio. Então é isso que eu tenho para dizer. Eu quero agradecer a todos que participaram, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço muito de coração todas as orações, todas as enfermeiras, o Dr. Lucas, que eu quero seguir ele, depois me passe o Instagram dele, me passe, se possível, o WhatsApp, que eu quero mandar uma mensagem especial para ele. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que oraram por mim, ou que às vezes estão me conhecendo agora. Então, gratidão a todos, que Deus abençoe. Quero agradecer a você também, tá bom? Porque eu vejo que você é uma pessoa incrível, eu vejo o quanto o seu espírito é forte, só no você falar, e eu quero dizer que o que você está fazendo é maravilhoso, continue assim, você está no caminho certo. Amém. Eu peço que Deus sempre me guie, né? O Espírito Santo me ilumine, que como você disse, é Ele que sabe o que é melhor e o que tem para nós. Com certeza aí quando eu puder vou lá te dar um abraço pessoalmente, não conheço ainda o teu salão, morei a vida toda no CZ, meu irmão é de lá, então eles falam a turma do CZ, né? Chernevics. Então quero sim ir lá te conhecer pessoalmente, conhecer a Paty, dar os parabéns pela grande dedicação de vocês, né? Continue com certeza. Obrigada. Seguindo esse caminho de luz, que Deus tem muitas bênçãos ainda para a vida de vocês. Gratidão pelo teu sim, mais uma vez. E estará no meu canal do YouTube, a nossa live. Mando o link para vocês compartilhar aí para todos que não puderam nos assistir presencial aqui online, ao vivo, quer dizer, né? Mas que eles possam aproveitar esse conteúdo, esse teu testemunho de amor e de fé. Uma abençoada noite a todos. Uma abençoada quinta-feira e que Deus nos ilumine a cada dia. Gratidão a todos que estiveram aqui online e compartilhem essa história linda. Beijo no coração. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.